Bom, e finalmente tivemos a nossa primeira reunião do Fed de 2025 para eliminar algumas incertezas do mercado. Os investidores estavam meio com medo, justamente por causa que, né, pô, virou o ano, ele foi hawkish, ele foi meio, digamos assim, não pessimista, mas ele deu algumas duras na reunião passada, então estava meio que todo mundo com medo de como ele iria reagir nessa reunião de hoje. Acabou sendo bastante interessante o que ele falou, justamente vou reunir tudo isso para você entender o que ele falou dentro dessa reunião e, obviamente, pegar os indicadores sempre com foco no fundamento para você entender para onde estamos indo, o que pode vir a acontecer agora, como eu estou investindo nesse mercado aqui, tá? Então vai ser, obviamente, um resumão, muitos dados, muito fundamento para que você saiba surfar esse ciclo de mercado, não errar o mínimo possível, se você, obviamente, estiver inscrito no canal e já deixou o like nesse vídeo para a gente cair aqui para dentro agora sem enrolação, tá? Sigo em viagem, como vocês podem ver, não estou mais em Londres, já saímos de Londres e agora nós estamos na Bélgica. Coisa linda demais, tá um frio absurdo aqui, mas bom, Europa é sobre isso, não é mesmo? Estamos curtindo bastante, seguimos aqui, mas obviamente não vou deixar vocês sem conteúdo, afinal também tenho que continuar me atualizando, porque o mercado cripto ele não para, certo? Vamos lá então, deixa o likezinho, a gente já cai aqui para dentro para a gente entender todo esse ponto, tudo que vem acontecendo e pode vir acontecer nessas próximas semanas e meses aí, certo? Vamos lá então, meus queridos e queridas. Primeiramente, nós tivemos aí o resultado do juro, certo? Nós tivemos justamente o que nós já esperávamos aqui, o que o mercado inteiro esperava de fato, que era justamente ele manter essa taxa em 4,5%. Eu falo que todo o mercado esperava, porque a gente consegue ver isso daqui justamente no Fed Watch Tool, que é justamente esse ponto aqui que 99,5% estava esperando de fato que ele continuasse com essa pausa, não aumentasse e também não diminuísse mais os juros. Apenas 0,5% acreditava nisso, mas era óbvio que ele não ia fazer isso, porque já no ano passado ele já havia falado que ia manter essa postura um pouco mais hawkish, um pouco mais segurando ali essa taxa de juros aí, certo? Dito isso, a próxima reunião já existe uma expectativa de que ele mantenha aí essa taxa de juros ainda mais alta, essa que era a expectativa antes da reunião, e se a gente for atualizar aqui agora, enquanto a reunião aí acabou de terminar, vou dar uma atualizada aqui no site, colocar aqui no dia 19 de março, que vai ser a próxima reunião, ou seja, em fevereiro não tem reunião, teremos aí um pouquinho de paz, temos justamente aqui 77% do mercado acreditando que ele vai seguir mantendo essa taxa de juros alta. E aqui, meus queridos e queridas, tudo pode mudar justamente devido aos indicadores que a gente pode ter ao longo desses próximos meses. Como eu falei, em fevereiro não tem reunião do Fed, mas nós temos resultado da inflação, resultado do PIB, resultado da taxa de desemprego, resultado dos payrolls, temos muita coisa macroeconômica para acontecer e dependendo desses resultados, principalmente da inflação, a gente pode ver algumas mudanças nesses números aqui, justamente do mercado começando a precificar alguma coisa diferente. Até então, tudo segue mais ou menos nesse caminho de que ele ainda vai segurar a próxima reunião, mas isso vai depender de tudo que eu vou te mostrar aqui para que você esteja preparadíssimo, tá? Então já chega aí deixando o dedo no like, como eu já pedi, ajuda muito a gente aqui e você vai ver que vai fazer todo sentido você se inscrever no canal, certo? Galera, isso acabou impulsionando o Bitcoin de uma forma positiva aqui, 1%, 2% aí, isso já é muito bom porque mantém o mercado lateral, já mudou a barrinha dele aqui, essa estrutura gráfica acaba sendo muito bom, porque ele acabou segurando justamente nesse suportezinho aqui, onde ele acabou rompendo aquela tendência. Isso aqui é muito bom, ele segurando aqui e depois colocando outro topo, é tudo que a gente quer. E o Fed mantendo essa postura lateral, é ótimo, por quê? Porque quando a gente olha para esse gráfico, a gente consegue ver o seguinte, que quando ele aumenta, nós temos uma queda de mercado normalmente aí em menos 20%, uma queda brusca justamente porque significa que ele está apertando mais a economia, tirando a liquidez do mercado de renda variável, mercado cripto é mercado de renda variável, mercado de risco, então ele acaba tirando a liquidez dali. Quando nós não temos uma mudança justamente, pô, não vamos aumentar e também não vamos reduzir muito. É justamente um dos pontos mais positivos nos cenários do Bitcoin, a gente acaba tendo altas aí, algo entre 15% a 30%. E quando ele tem aqui esse 50-50, né, como eu mencionei para vocês, o mercado normalmente ele acaba não se mexendo muito. E é justamente isso que a gente acabou tendo hoje, ele mantendo aquilo que ele havia falado e não sendo tão
pessimista, tão hawkish para a próxima reunião, o que acabou sendo muito legal. Quando a gente olha para outro ponto aqui em relação aos ETFs, se isso está correlacionado diretamente com o aumento de juros ou não, a gente pode ver que essa relação ela não é tão brusca assim. Os ETFs aqui, eles continuam com o flow, certo? Continua entrando dinheiro, não tanto na magnitude que aqui, como teve em novembro, a gente teve aqui, ó, no finalzinho, no começo, em janeiro, pouco movimentação, mas depois eu acho que acredito que a galera voltou de férias, a gente começou a ter um movimento positivo novamente, certo? Do institucional comprando aqui. Ele falou muito sobre a economia está ok, a política ainda está restritiva, e de fato tá, porque eles ainda vão continuar reduzindo o santo balanço. E a gente quer ver isso indo na outra direção, parar de reduzir. Pelo menos isso, parar de reduzir. E isso ele vai ter a possibilidade de fazer isso justamente com a inflação dando uma tranquilizada, ficando lateral, como eu mencionei para vocês. Também tem a questão do Trump que falou que, não, a gente tem que baixar juros logo e tal, isso é um ponto bastante positivo, mas não cabe diretamente ao Trump, também cabe ao Banco Central, e quando ele foi questionado sobre isso, ele simplesmente falou, não, a gente não tem contato com o Trump, a gente não fala isso, não falamos até então, deu aí um blá blá blá, e acabou deixando a pergunta para lá, não respondendo diretamente. Obviamente, por causa de lobby político, tudo isso pode acabar sendo um ponto não muito legal e acabar tendo interpretações erradas do mercado em geral, em que ele está apoiando o Trump, ou qualquer coisa assim, podem sair notícias ruins como isso, então por isso que ele não coloca a mão no fogo. Mas a questão aqui é, sim, a política ainda está restritiva e eles precisam baixar esses juros. Essa é a direção, meus queridos e queridas. Quando a gente olha justamente para esse gráfico aqui, a gente consegue ver que lá em 2021 até 2022, foi justamente aqui o fundo do mercado, onde ele acabou apertando muito a economia, elevando juros e tudo isso. Quem estava aqui comigo já acompanhando há mais de 5 anos aí no mercado, viu toda essa história, a gente foi assertivo aqui, a gente falou sobre o fundo do mercado, compramos Bitcoin em 15 mil dólares, não ficamos esperando preços mais baixos, justamente por causa de todo o contexto. Tá tudo público aqui no YouTube, é só você procurar. Vai estar tudo público aqui porque eu não apago vídeos, certo? Então, depois desse momento, ele começou a reduzir um pouco mais essa política, deixá-la um pouco mais tranquila. E isso, meus queridos e queridas, mostra que nós estamos mais ou menos nesse ponto aqui. Ela continua melhorando, tá? Mas ainda está um pouco alta se a gente compara com outro bull market. A gente pode ver que nós conseguimos baixar ainda mais. Eu não acredito que vai ser tão baixo assim, porque nós tivemos a Covid, foi um momento diferente, precisamos ali de fato baixar a taxa de juros lá para zero, inflacionar a economia para que a coisa voltasse a movimentar, a economia não morresse nesse período aqui. Então, do jeito que tá, eu acredito que ainda dá para a gente dar uma melhoradinha a mais, e é justamente esse caminho que, na minha visão, nós estamos tomando, que é justamente esse gráfico aqui que nos mostra. Nós não precisamos fazer esse movimento da Covid, reduzir, tirar, aumentar tanta liquidez assim, nós não precisamos disso, certo? Afinal, isso aqui foi uma crise e nós, de fato, fizemos esse movimento devido à crise. Antes da crise, meus queridos e queridas, nós tínhamos esse cenário aqui, onde em 2016 a 2017 nós tivemos o nosso lindo bull market. Em 2013 aqui a 2014 também tivemos o nosso lindo bull market, onde a gente pode ver que a política ela meio que andou de lado. Nós tivemos até aqui, tá vendo essa linha vermelha? Até aumento de juros nós tivemos aqui. O problema foi quando a gente aumentou demais, e aí a gente teve o nosso bear market em 2018, porque o Fed começou a retirar a liquidez do mercado. No momento que nós estamos agora, meus queridos e queridas, é justamente esse ponto aqui. 25, um ponto percentual ali, se ele cortasse 0,25%, faria com que isso viesse nessa direção, e um corte de 100% faria com que, de fato, nós tomaríamos essa direção. Isso aqui não vai ser do dia para a noite, ele não vai chegar numa reunião e cortar 1% de juros, a não ser que a gente tenha uma crise ou alguma outra coisa parecida como foi aqui, o que eu não vejo necessariamente na frente. Então, só esse caminho aqui, cara, começar a tomar essa proporção e alinhar com o que a gente tinha aqui nessa barrinha, já está ótimo. E é esse caminho que a gente está tomando, devido a outros indicadores macroeconômicos que nos mostram isso, que é justamente os indicadores que o próprio Fed utiliza e olha. Quando a gente olha para a taxa de longo prazo de juros, que eu mencionei para vocês que era bom ela continuar caindo, a gente consegue ver
que ela continua nessa tendênciazinha de baixa. Ele foi um pouco, digamos assim, a gente vai manter os juros da política do jeito que tá, porque a economia tá boa e blá blá blá. E não tá tão boa assim, tão forte como ele está falando, porque é justamente que eu vou mostrar para vocês aqui as previsões do PIB também nessa questão aqui, tá? Então, quando a gente olha, ela tá tomando essa tendência de baixa. Larga essa ferramenta. Tivemos aqui justamente esse pico, batemos na resistência e estamos começando a retrair. É muito bonito ela ficar abaixo dessa linha de bull market. Acredito que é esse caminho que a gente está tendo. Tudo isso daqui, meus queridos e queridas, o mercado vai precificar de acordo com taxa de desemprego e principalmente a santinha da inflação, como a gente monitorou muito em 2022 e estamos monitorando agora também nos vídeos aqui, principalmente se você é inscrito no canal. Se não é, já aproveita aí para você se inscrever para continuar aprendendo como o investidor cripto de verdade. Investir no mercado cripto como gente grande e não ficar só fazendo risco aqui e ali, tentando prever coisa que não dá para prever, certo? Dito isso, meus queridos e queridas, essa tendência é bom que ela continue e ela vai continuar se a inflação continuar pelo menos desse jeito. A gente teve uma redução gigantesca. O Fed fez um trabalho muito bom nesses últimos anos em reduzir a inflação. Óbvio, fez a cagada aqui, né? Eles sempre estão inflacionando, desvalorizando a moeda, isso aí não temos dúvidas sobre isso, mas ele conseguiu praticamente quase lá fazer o famoso pouso suave, o soft landing, não quebrar a economia e conseguir começar a reduzir os juros aí depois desse aumento colossal da inflação que chegou ali praticamente a 2 dígitos, tá? Então ela caiu bastante, está lateral agora e esse movimento acaba sendo positivo, como eu mencionei para vocês. Por quê? Se vocês viram vídeos passados, meus queridos e queridas, tudo que eu mencionei para vocês é o que a gente precisa. Se a taxa de desemprego fica lateral, se a inflação fica lateral, tudo isso começa a dar mais margem para o Fed, justamente porque eu já falei, a dívida deles está nas alturas, o Trump já falou que vai ter que baixar os juros. É óbvio que o Banco Central não vai pegar e vai baixar isso, mas isso tem uma certa influência como um todo, certo? Dito isso, monitorando aqui, a gente pega o break-even da inflação. Parece que atingimos um topo, é bom que de fato isso seja um topo, que a gente comece a cair novamente ou simplesmente fique mais ou menos nesse cenário. Esse é o medo real da coisa. Olhando para o PCE, que é justamente o indicador que o Fed utiliza, a gente está numa tendência legal, não é uma coisa muito desesperadora nesse momento aqui. E galera, quando o negócio começar a aliviar, é normal que isso daqui fique um pouco mais alto. A questão é que nos momentos passados nós estávamos baixo aqui, ó. Perceba como nós estávamos lateral. Perceba como a inflação lateralizou de 2013, o PCE, certo? Até 2021. Até bater a Covid, eles teriam que inflacionar, colocar em trilhões e trilhões e trilhões de dólares na economia. Andou de lado, o PCE andou de lado, e é justamente isso que eles querem atingir, e nós estamos quase lá, meus queridos e queridas. Então, por isso que eu acredito que mais uns 2, 3 meses, na próxima reunião em março, a gente pode ter dados da inflação um pouco mais positivo, justamente porque é muito sazonal, começo do ano e tudo isso, certo? Então, a gente tem que ficar de olhos nisso daqui, e a tendência continua legal. Dito isso, o resumo até o momento para você não se perder. Tivemos os juros mantendo, o Fed, o Jeremy Powell, não foi tão hawkish, ele foi, vamos continuar fazendo aquilo que eu falei no ano passado, não deu mais expectativas de que ele iria aumentar ainda mais os juros, o que acaba sendo um ponto positivo para o mercado em geral, certo? Só um minutinho, amor, por favor, aqui, ó. No mercado em geral, certo? E é justamente esse ponto que a gente vai estar olhando agora, de ele manter essa política um pouquinho mais de tempo e, quem sabe, começar a reduzir o balanço. Isso vai depender justamente da inflação como um todo, que está nessa tendência lateral, nessa tendência, né, meio pegajosa, mas que acaba sendo bom justamente porque ela não está aumentando extraordinariamente, certo? Dito esse ponto, a gente cai para o que agora, que é o ponto importante? Parar de reduzir o balanço e a liquidez de mercado. É isso que a gente quer, liquidez. A gente quer um pouco mais de flexibilidade, justamente para a galera começar a sair da renda fixa e começar a vir para o mercado cripto como um todo, mercado de renda variável, ações e tudo isso daí, certo? E nem preciso falar das políticas regulatórias de Trump, que está de fato ajudando muito o mercado, como a gente havia falado nos vídeos aqui meses passados sobre isso.
Olhando diretamente para a liquidez, galera, a gente tem esse ponto que acaba sendo positivo na minha visão devido ao momento de mercado. De 2019 aqui 2020, a gente pode ver justamente aqui, ó, o cash assets, ou seja, as reservas bancárias aqui que nós tivemos, certo? Tivemos a quebra aqui, ó, Silvergate Bank, que nós tivemos lá em 2023. Nós estamos caindo aqui, ó. Isso aqui mostra política restritiva. Nós tivemos em 2024 aqui uma política mais tranquila, baixa de juros, o mercado ficou animadinho. De fato, nós estamos caindo e nós queremos ver o quê? Um pouco dessa reversão aqui. E isso precisa começar a acontecer se a gente olha o balanço do Fed, meus queridos e queridas, que é justamente isso aqui que eles estão fazendo. Olha, mais uma vez, esse estudo que eu já havia mencionado para vocês. Nós não precisamos fazer isso daqui. Nós só precisamos andar de lado, parar de reduzir o balanço. E eu acredito que isso é muito possível, realista, nada super otimista. Seria muito otimista eu julgar que nos próximos 6 meses isso daqui vai fazer assim, ou assim. A não ser que tenha alguma crise, como foi o caso que nós tivemos justamente em 2020. Olha o que aconteceu em 2020. E depois continuou até 2021, chegou 2022, começamos a reduzir para pagar a conta que geramos aqui, mas até então, isso aqui andava de lado, como eu mostrei para vocês, reduziu em 2018, porque foi bear market, antes disso, isso aqui estava andando assim, ó, como eu mostrei para vocês já anteriormente, parecido mais ou menos com esse gráfico aqui, certo? Andando de lado, e é justamente o que a gente está prestes a fazer, na minha visão, e nas políticas indicadores que nós estamos pegando, que são os mesmos indicadores que o próprio Fed utiliza, certo? Eu não estou compartilhando a tela, me perdoem sobre isso. É justamente esse pontinho aqui do SVB, do Silvergate Bank, que teve aquela queda, como eu mencionei, estamos aqui reduzindo, logo é esse movimento, e o movimento que eu estou mencionando do balanço dele seria justamente esse movimento aqui. Não precisamos disso, não acho que vamos fazer isso, a não ser que tenha uma crise. O que a gente precisa fazer é exatamente isso que eu já venho falando para vocês há meses. Justamente o gráfico que eu mostrei aqui para fazer exatamente essa corroboração é esse aqui, o movimento lateral. E é justamente esse movimento que, na minha visão, estamos prestes a fazer em relação à liquidez de mercado. Parar de reduzir o balanço. E isso, para mim, meus queridos, acredito que até o fim desse primeiro semestre devemos começar a fazer esse movimento aí, quem sabe em março, o que acaba sendo muito positivo e corrobora muito para essa alta até maio que eu estou mencionando para vocês já tem um tempo. A China teve justamente esse impacto do dólar em alta, então se ela começar a imprimir dinheiro agora, o que acontece? Vai desvalorizar o yuan, eles não querem isso. Então esse dólar alto também acaba meio que, né, deixando ela não inflacionar tanto assim, não deixar os ativos de risco fluir o capital muito para isso e injetar dinheiro na economia. A partir do momento que a gente começa a parar de reduzir o balanço aqui, a gente acaba tendo mais margem para outras economias começarem a fazer o mesmo que normalmente vão fazer. Por que, meus queridos e queridas, na minha visão, que eles devem começar a fazer justamente esse ponto aqui? Só um minutinho que eu vou abrir a porta para a Bruna ali rapidinho. Thank you very much, man. To 9:30. Okay. My wife is downstairs, so you say to her that I already received. Thank you very much, man. Thank you. Opa! Então, acabou de chegar um Mac aqui, galera. Desculpa, é uma loucura, viajar é uma loucura, fazer conteúdo aqui ainda é uma loucura maior, justamente porque eu tô fazendo isso daqui sem poder editar, como o Jeremy Paul acabou de falar tudo aqui. Então, é justamente esse vídeo, ele tem que ser rápido, tem que ser justamente na hora para que vocês entendam o que tá acontecendo. Então, eu me esforço o máximo aqui, perdão por isso, seguimos aqui na maior força possível. Na minha visão, porque ele tá falando, a economia tá ok, blá blá blá, sim, tá legal, tá andando de lado. Mas quando a gente olha para o PIB do geral, World GDP, a coisa não tá muito legal. Olha o que aconteceu de dezembro para cá.
Até então, caindo, olha o que aconteceu. E olha onde nós estamos agora. Isso aqui acaba não sendo muito positivo. Justamente por quê? Porque o PIB, galera, se a gente tem o PIB caindo, significa que a economia ela não está crescendo. Se a economia não está crescendo, acaba sendo um ponto negativo, justamente por quê? Porque a gente não vai ter justamente mais dinheiro entrando, a galera investindo, a economia crescendo, e com essa revisão de PIB aqui, a gente acaba tendo justamente o quê? Uma possível margem para que a liquidez volte a entrar, para que as coisas comecem a melhorar novamente. Se a gente pega aqui o Fed de Atlanta, a gente consegue ver justamente essa revisão acabando de ser feita, tá? Estavam aqui jogando crescimento, depois das últimas reuniões, vral, aqui para baixo. Por quê? Porque a política restritiva acaba tendo essa restrição econômica, vocês já entendem, já entenderam sobre isso. Então, com o PIB do mundo como um todo aqui em baixa, isso dá margem para tudo isso daqui que eu estou mostrando para você começar a acontecer, certo? Essa é a minha visão sobre principalmente a macro, porque se a gente for pegar aqui a questão do balance sheet, como eu mencionei para vocês, tudo isso ele acaba entrando em correlação. Então, nós tivemos o quê? Tudo isso daqui dos juros hoje, mantendo, ok, maravilha, a expectativa para a próxima é a mesma, quem sabe a gente pare de reduzir na próxima, temos o fluxo institucional que ele continua acontecendo, ainda podemos reduzir justamente essa política monetária para que ela pelo menos bata o que estava antes, só de estar lateral, já está ok, a inflação continua lateral, a taxa de juros de longo prazo, ela está mais controladinha, justamente porque o Fed não foi tão hawkish agora, e a gente só vai ter a próxima reunião em março, certo? E temos aqui justamente o break-even da inflação também, respeitando a sua resistência aqui. Vamos monitorar isso todos juntos, obviamente, para que a gente consiga estar sempre na direção correta do mercado. PCE continua caindo, a liquidez ela está chegando, não precisa fazer esse movimento, é só parar de reduzir, e é justamente esse movimento no PIB começa a me mostrar um pouco disso, que a gente tem essa chance, porque tem margem. Dito isso, falamos da macro. Quando a gente expande um pouco mais para ter um pouco mais de noção do que está acontecendo, a gente consegue ver o ciclo da manufatura. E o ciclo da manufatura, ele não atingiu o pico. Perceba aqui, 2016, 2017, pico de mercado, certo? Tivemos aqui 2013, 2014, picozinho levando ali. Tivemos aqui a crise de 2008, depois lá em 2010. A questão é, a tendência ela é para continuar em alta. Não estamos em um pico para isso aqui acabar revertendo para baixo. Então mostra ainda um crescimento econômico. Olhando para as exportações de Taiwan, a mesma coisa, nós ainda temos essa tendência bonitinha aqui, que seria justamente esse período, 2016, 2017, bull market, 2014, 2013, 2014, bull market, estamos justamente nessa tendência aqui, meus queridos e queridas, e é justamente todo esse contexto que acaba nos mostrando que o pouso suave do Fed ainda é possível. O pouso suave, na minha visão, ele está acontecendo nesse momento. Olhando para indicadores específicos dentro do mercado cripto, 30 indicadores on-chain ainda não mostraram sinal de topo. Olhando para a taxa de financiamento para a gente entender a temperatura do mercado, né? Se está muito quente, muito alavancado, não está. Nós desalavancamos legal depois que nós tivemos justamente esse movimento aqui no Bitcoin, ó. Essa barra gigantesca. Tivemos uma ótima desalavancagem para que o mercado faça o quê? Comece a encontrar o seu precinho, lateralizar para depois ele dar outra porrada. Ele está começando a fazer esse movimento, principalmente respeitando esse suporte aqui. Não é à toa que estamos aí em 104 mil no momento, mas isso é a curto prazo. Nós investimos aqui justamente visando o médio e longo prazo, com foco no fundamento e sempre com o ciclo de mercado. E olhando o heatmap na taxa de financiamento dessa forma para você ver, isso aqui foi em março de 2024, aquele pico que nós tivemos. Galera, ainda não estamos lá, a não ser a moedinha do Trump. Todo o resto do mercado ainda está calmo, não está alavancado, mostrando mais margem. E outro ponto de especulação que eu coloquei no Instagram hoje cedo, inclusive, é justamente o Eric Trump confirmando. É uma especulação na minha visão de que eu já falei isso para vocês, justamente que era um dos pontos possíveis de vir acontecer, que depois da eleição do Trump, as moedinhas ali
poderiam ganhar um certo benefício em questões de taxação, certo? Para as moedas que são baseadas nos Estados Unidos, tem ali um certo ganho fiscal, um ganho em taxas, que acaba sendo legal e beneficiando o mercado como um todo, na minha visão. Então, para resumir, quando a gente olha para o macro como um todo, o caminho mostra, temos caminho para ir, temos margem para ir, porque o ciclo de manufatura mostra isso, o PIB mostra isso, o próprio balanço do Fed mostra isso e os indicadores justamente de juros de longo prazo mostra isso. Monitorando a inflação, negócio andando de lado, estamos caminhando para o ponto positivo, como eu havia mencionado para vocês em vídeos passados. Então aqui sempre vai ser com foco no fundamento, sem se desesperar. Continuamos fazendo muito dinheiro nesse mercado porque o ciclo ele continua acontecendo. O ciclo ele continua e é aqui que a gente deve prestar atenção. Não esqueçam as vagas do DeFiverse no dia 13 de fevereiro para você de fato se tornar um investidor cripto de verdade, não ficar dependendo de diquinha ou coisa ou outra ali e ficar perdido no mercado. Faça dinheiro tanto na baixa, tanto na alta, na lateralização de mercado, que é justamente o que os DeFizeiros estão fazendo. Vocês já viram isso em vídeos passados, em que eu fiz vídeos na rua aqui e tudo mais, mas esse vídeo eu queria fazer ele mais completo para dar o contexto como um todo. Então parei aqui na Bélgica, aqui de noite agora, já são 9 e pouco da noite, tem live depois com os DeFizeiros, eu tô 4 horas na frente de vocês aqui, então acaba sendo ainda mais difícil de acompanhar essas coisas, mas queria fazer esse vídeo completo para trazer todo esse embasamento para vocês e para mostrar, obviamente, na minha visão, para onde estamos indo, como estou investido e seguimos fazendo dinheiro, tá? Dia 13 de fevereiro, a lista de espera vai estar aqui embaixo, te espero lá, meu querido, minha querida, tamo junto, espero que você tenha ótimos lucros e até a próxima, porque logo, logo a gente vai estar indo também para, me acompanha lá no Instagram, que a gente segue viagem, tem mais alguns dias aí de viagem pela frente. Fechou, galera? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima.